Você acreditaria que dá para fazer modelagem 3D profissional no seu iPad usando só o Apple Pencil e fazer isso de qualquer lugar? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Shaper 3D, um software CAD profissional e muito poderoso pensado especificamente para o iPad. Eu fui convidado pela própria equipe do Shaper para apresentar para vocês esse software e mostrar por que ele é tão diferente. Eles acabaram descobrindo que eu estou usando o iPad e modelando com o software e pediram para eu trazer essa aula aqui para vocês. Hoje eu já quero te guiar pelos primeiros passos na interface e assim você vai conseguir já também fazer o seu primeiro projeto. O destaque número 1, a gente vai falar aqui de mobilidade. Como ele é feito para um tablet, que é o caso do iPad, a gente não tem mouse e teclado. Então, tudo que você precisa é o próprio dispositivo, suas mãos, o Apple Pencil e um lugar para fazer. Então, pode ser num sofá, num café. Inclusive, outro ponto positivo da mobilidade é que ele também consegue trabalhar offline. Ponto número 2 de destaque, a interface. Tudo que acontece no Shaper é intuitivo e se adapta ao contexto. Então, quando você clica em uma face ou quando você clica em uma aresta, as ferramentas possíveis para essa seleção vão aparecer para você. Isso diminui muito o tempo de ficar caçando opções quando muitas vezes elas nem têm relação com o que você está selecionando no momento. E como essa interface ela é adaptativa e intuitiva, isso nos leva ao próximo ponto de destaque para esse software, a curva de aprendizado. Apesar de ser um software bem poderoso e profissional, como eu já disse, ele é muito intuitivo. Quem já modela e tem certa experiência vai pegar muito rápido, porque o programa basicamente vai te guiando, ele só mostra o que é possível fazer naquele momento. Então, para os novatos isso é bom, porque assim você vai se adaptando a trabalhar de forma mais fluida. Então, resumindo, o Shaper é um software muito poderoso por conta da capacidade de processamento que o iPad tem e também ele tem um benefício novo, pelo menos para mim, que é a mobilidade de modelar em um tablet. E isso acaba sendo muito importante para quem é maker, para quem imprime, como é meu caso. Então, agora vamos começar de fato um passo a passo para você entender como fazer a sua primeira modelagem dentro do Shaper. A primeira lição importante ao começar a utilizar o Shaper é entender a dinâmica entre usar as mãos, o touchscreen, e o Apple Pencil. Então vamos criar um projeto, a gente começar a praticar isso. Primeiro, navegação. Vou deixar o Apple Pencil aqui de lado. A navegação é feita com as mãos. Então vamos imaginar que você quer fazer uma panorâmica. Eu quero observar meu projeto aqui de um ponto de vista diferente. Ó. Então você usa os dois dedos na tela e faz essa movimentação. Imagine agora que você quer rotacionar. Você vai usar um dedo e eu consigo rotacionar esse projeto. Quero fazer um movimento de zoom. Então, zoom in, zoom out, pinça. Então a gente vai fazer dessa forma aqui. A gente consegue visualizar. Lembre-se que para apoiar nessas movimentações você também tem essa caixinha aqui no canto. Mas durante o processo de modelagem, quando você estiver sempre com o Apple Pencil aqui na sua mão, é importante que você use já também aqui, ó, os dedos. Na hora que você já estiver, mexendo, movi com os dedos também. É mais fácil do que ir lá no canto com o Apple Pencil, tá? Então, resumindo, basicamente, com o Pencil você vai criar e editar, e com as mãos você vai navegar e visualizar. Então, para uma criação de um projeto 3D dentro de um software paramétrico como é o Shaper, o primeiro passo é criar o 2D para depois ir para o 3D. Então, a gente vai criar um sketch aqui. E basicamente o que a gente vai fazer é um polígono. Você poderia fazer um retângulo, você poderia fazer um círculo, mas vou mostrar para vocês que aqui clicando em 3 pontos a gente tem mais opções. Então vamos criar o nosso polígono a partir desse centro aqui. A gente tem sempre a opção de colocar medida, como vocês estão vendo, tá? Mas eu também posso fazer livremente aqui, que é o que a gente vai fazer nesse primeiro momento. Então entender essa dinâmica de fazer livre é algo que eu gosto muito também do Shaper. Então nesse momento você pode entender que a gente consegue colocar uma medida precisa, mas também poderia fazer aquela que a gente colocou na mão, visual mesmo, apenas estética, tá? E essa é uma dinâmica mista que eu gosto muito desse software. Então, criamos o nosso polígono, agora a gente pode encerrar o nosso sketch e ele já vai reconhecer, ó, que tem uma face aqui. E essa face pode ser selecionada para criar volume. Perceba, ó, só de passar o Apple Pencil por cima ele já me dá a opção de selecionar. Então vamos rotacionar isso aqui um pouquinho. E agora, ó, a gente vai selecionar e extrudar. Essa extrusão, ela pode ser dessa forma livre, como vocês estão vendo, ó, 12, alguma coisa. Então vai sempre alterando a medida, ou você pode só clicar na caixinha de texto e colocar conforme você deseja. Então se a gente colocasse aqui 10 mm, ele vai fazer só 10, mas também pode fazer livremente. Como a gente está só
começando, vamos fazer de forma livre mesmo. Outra parada importante agora é que depois que eu crio o volume, eu também consigo selecionar as faces desse objeto. Então eu vou selecionar essa face, vou dar um duplo clique com meu dedo e aí ele já coloca a visualização direto naquela face para eu criar um sketch nela. Agora a gente vai acrescentar um círculo aqui no meio, livre também. Eu vou finalizar esse sketch. Agora sim. Quando a gente sai do ambiente 2D, finalizei o sketch, eu consigo selecionar essas faces. Ó. Eu tenho a face de fora e o círculo aqui que já foi selecionado. Então agora eu consigo fazer um furo, ó, passando o objeto por completo. Fez um furo através daquele círculo, beleza? Então a gente vai encerrar essa operação. Agora algo interessante para a gente observar também é que além das faces, que já aparecem em vários momentos, a gente consegue selecionar também uma aresta, como essa daqui. E agora, se eu arrasto ela, a gente faz um arredondamento, aparece o fillet, ou se eu arrasto para outra direção, a gente vai fazer um chanfro. Olha como é simples e como é fluido. Esse flow de usar como se fosse uma caneta, ele torna possível que a gente faça de uma forma só natural, estética, dependendo do projeto que você esteja trabalhando. E se você estiver trabalhando em algo muito técnico, que envolva precisão, você sempre pode usar aqui o raio desse arredondamento, ou você pode vir aqui e escolher a medida desse chanfro. Mas eu vou deixar aqui no livre 2,6 milímetros mesmo. Algo interessante de ressaltar é que a gente aqui no canto de baixo sempre tem o Ctrl Z. Eu posso voltar, ou se eu cliquei sem querer, eu posso refazer aquela operação. Agora, para finalizar, tem duas listas muito importantes que ficam aqui na tela inicial também. Primeiro, a lista de itens. A gente tem os sketches que foram utilizados para criar esse 3D. Então, o primeiro desenho que a gente criou foi o pentágono, olha lá, a linha azul aparecendo, mas eu posso deixar ele oculto. O sketch que a gente usou para fazer o furo, eu posso também fazer ele aparecer ou ocultá-lo. E tem o corpo. Até agora a gente fez só um objeto 3D, então eu posso deixar ele aparecendo ou excluído. Essa é uma lista importante. Outra lista importante é a de histórico. E aqui aparecem as operações que a gente fez. Opa, eu ocultei o corpo sem querer. E aqui nessa lista de operações a gente consegue alterar também somente ferramentas que foram utilizadas. Vamos usar o chanfro aqui como exemplo. Eu fiz livremente 2.6, mas depois no meu projeto eu descobri que eu não posso usar uma medida aleatória. Eu preciso usar algo exatamente como determinado. E o determinado seria, hipoteticamente, 3 milímetros. Então eu altero aquele chanfro, as medidas mudaram no projeto e agora eu posso voltar a trabalhar, porque no histórico eu consigo editar tudo que já foi feito. Então isso aqui pode ser muito útil para quem vem de outros softwares e está pensando em partir para o iPad para usar o Shaper. Então saber que você tem a árvore de projeto aqui, o histórico que você tem, todos os corpos e sketches também armazenados, é muito importante para quem já está acostumado com uma edição de um projeto extenso. Agora que a gente entendeu um pouquinho da dinâmica e como o software se comporta, como utilizar o Apple Pencil e as mãos, vamos fazer uma modelagem para algo que eu estou precisando nesse momento aqui na minha sala. Uma dica que eu dou para vocês, galera, antes de modelar é talvez imaginar um rascunho ali do que você espera desse projeto, se ele tem alguma limitação, porque assim a gente consegue visualizar antes de entrar no software. E como a gente trabalha com impressão, se a gente não fizer isso, às vezes a gente imprime e depois descobre que faltou alguma coisa. Então isso aqui pode evitar alguns problemas, tá? O que eu vou fazer? Eu preciso pendurar a placa do YouTube que chegou. E aí eu sei que atrás ela tem uns furos quadrados que ficam aqui na parte de trás. Eu não sei desenhar, tá, galera? Mas isso aqui é só para eu visualizar mesmo, isso me ajuda. Basicamente, isso aqui é o que a gente tem. Quais são as medidas que a gente precisa? A gente tem a distância central entre esses dois caras, então basicamente o suporte precisa estar dentro dessa medida. Aqui a gente tem 85 milímetros. A altura desse cara está em torno de 8 a 9 milímetros. Por que eu estou falando em torno? Ele tem uns dentinhos assim que mudam um pouco a medida, tá? Mas é basicamente isso. E a distância do topo desse cara até o final da placa precisa ser respeitada. A gente tem 30 milímetros. Então basicamente o suporte precisa entrar nesses dois furos e ele precisa ter uma sustentação até em cima. E eu vou fazer ele no formato de gancho. Por quê? Tem uma mão francesa já na minha parede e aí o diâmetro desse gancho precisa entrar aqui, né, nesse diâmetro. Então a gente precisa colocar aqui, que é uma entrada aproximada ali de 9 milímetros, porque ele tem 8, tá? Então uma folguinha ali de 1 milímetro vai funcionar. Então basicamente isso aqui é o que a gente tem de limitação. Então o que eu imaginei para essa peça? Eu imaginei algo basicamente assim, retinho mesmo, duas partes sendo estrudadas para funcionar como gancho.
a gente terá uma base reta aqui que será os 30 milímetros, que é até chegar no final fictício da placa ali. E aí esse gancho fica aqui com aquele diâmetro que a gente precisa de 9. Basicamente uma peça tão simples quanto essa. Se você está curtindo esse tutorial e está cogitando experimentar a versão profissional do Shaper, tem link na descrição, incluído o cupom de desconto. Bora começar? A gente vai criar o nosso primeiro sketch nesse plano. A gente vai começar com um retângulo, mas dessa vez eu não vou fazer um retângulo do centro, vou fazer um retângulo diagonal. A gente puxa ele para cá e vamos colocar as medidas. Como eu sei que o centro ali dos furos precisa ter 85 milímetros, a gente vai fazer essa edição. E lembre-se que o tamanho do gancho que vai entrar ali, já estava com 8 na maneira livre. Beleza, basicamente isso aqui que a gente precisa. Agora a gente vai criar retângulos de centro aqui, só para fazer o suporte. 12 por 8 tá ok, e aqui também a gente vai fazer 12 por 8. Basicamente a gente vai estudar esses carinhas um pouquinho mais depois. A gente não precisa mais dessa linha, então a gente pode deletar ela. Aqui também pode deletar. Então agora a gente tem uma face, temos 3 faces por enquanto. Agora a gente vai criar aquela nossa linha de 30 milímetros, que ela vai ser o nosso guia. Como o diâmetro interno do gancho precisa ter em torno de 9 milímetros, então a gente vai fazer na verdade aqui 34,5. Vocês vão entender agora porque a gente vai colocar um círculo aqui com 9 milímetros para ser a parte central do gancho. Então aqui a gente vai ter os nossos 30 milímetros de distância. Eu acho que é bom até a gente colocar um pouquinho mais de segurança aqui, colocar um 38, só para garantir, fazer um pouquinho mais afastado. Agora a gente consegue fazer um offset desse círculo, criar um círculo um pouquinho maior, 5 milímetros, acho que tá ok. Agora, para a gente estruturar a chegada do gancho até o corpo aqui da base, a gente vai colocar um retângulo, pode ser um retângulo de centro, só dessa forma aqui, ó. E a gente já dá um trim nesse cara. A gente pode fazer dessa forma, fazer assim. Então agora com o trim selecionado, tirar todos esses que a gente não precisa, aqui também, e na parte de cima, tá? Esse do meio agora não será mais útil também. Agora a gente vai criar a abertura do nosso gancho. Eu vou fazer ele de forma livre, basicamente, tá, galera? Opa, ele acabou pegando uma linha curva. Então, basicamente, vou fazer dessa forma e aqui pro meio, tá? Aqui a gente pode fazer um trim só para ficar mais organizado. Então, imagina que a gente vai abrir esse gancho... Ah, na verdade não pode ser assim. Tem que ser aqui, ó. Isso. Agora a gente tem um gancho que funciona de fato. E a gente pode colocar um trim nesses caras aqui. Eu acho que precisa ser um pouquinho mais fechado. Então vamos colocar uma linha para cá. Isso. Vamos só para a gente entender. A gente precisava que entrasse ali 9 milímetros. Então a gente vai ter que aumentar um pouquinho, ou só arredondar pelo menos, para que ele entre na pressão. Ó, ele está a 5 milímetros. Então a gente precisa dar uma arredondadinha aqui depois, mas a gente consegue fazer isso na hora do projeto sólido. Então aqui basicamente a gente consegue seguir dessa forma. Depois que arredondar esses cantinhos, acho que vai ser o suficiente. Aqui a gente já pode partir agora pro 3D. Vamos sair do ambiente de sketch. Então basicamente o que a gente vai fazer seria extrudar todo mundo aqui. A gente vai colocar volume. 7 milímetros foi demais. A gente vai colocar aqui 2 milímetros só. Isso aqui já é o suficiente. A placa ela é de plástico com um revestimento meio metálico, né? Então ela é bem leve, tá? Agora a gente pode observar, ó, que o sketch sumiu, mas eu ainda quero visualizar ele porque ainda tem partes daqui que eu quero extrudar, que seriam esses dois caras. Então a gente vai fazer uma extrusão aqui deles. Deixa eu puxar do lado de cá, que aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Então a gente vai fazer a extrusão, mas percebam, ó, que a partir do momento que eu puxei, ela está extraindo o material. Esse é o padrão do Shaper, mas eu consigo puxar para cá, colocar a medida de 4 milímetros, mas fazer uma união. Então eu consigo acrescentar material clicando aqui, ó, em que tipo de operação eu quero fazer. Fiz uma união, agora eu posso selecionar essa face e essa,
E agora a gente consegue também mudar o tipo de operação. Mas por que não está aparecendo mais? Porque está no offset. Então a gente vai cancelar e eu vou fazer o seguinte. A gente vai selecionar essas duas faces. Opa, selecionou a aresta. A gente vai fazer uma extrusão. E agora sim eu consigo selecionar para novo corpo 4 milímetros. E agora sim a gente tem um ganchinho ali que vai se formando. Porque eu quero, ó, colocar esse volume aqui. É isso que eu queria fazer. A gente vai colocar esses 3 milímetros, ó. Basicamente é isso que eu queria. Agora a gente vai... Opa! Ó, percebam que às vezes você se engana com a rotação usando o pencil, mas tá tudo bem. Agora a gente vai selecionar essa aresta, essa daqui, e a gente vai chanfrar em 3 milímetros. Basicamente esse é o gancho que a gente precisa. E agora eu consigo selecionar esses corpos e aí eu consigo fazer uma edição, ó, de união. Todo mundo que está selecionado deve se unir? Sim. E agora a gente tem o nosso corpo pronto. A gente poderia já imprimir dessa forma, ele já estaria funcional. Mas agora a gente consegue fazer alguns ajustes. Deixa eu desabilitar o sketch. A gente consegue acrescentar alguns raios aqui, galera. Isso ajuda esteticamente e no caso da entrada ali que eu quero na mão francesa, isso cria até alguns convites, tá? E nesse caso vai ser importante, porque o diâmetro de entrada ali eu acho que vai ficar bem apertado. Então agora, basicamente, uma arredondada como essa já melhora bastante. Aqui já é o suficiente. Nesse canto aqui, a gente consegue melhorar um pouquinho a aparência também, então algo nesse sentido. Percebam que dá para fazer livremente, dá para fazer com medida. Eu geralmente prefiro fazer livre, projeto que eu não tenho tanta restrição técnica. As principais a gente já cumpriu. Ó, um pouquinho de arredondamento ali também. A gente consegue fazer aqui, ó, nessa parte, aqui também. Olha só como já dá uma melhorada. Eu acho que basicamente, galera, é isso. Agora a gente pode já exportar. E outra parte legal, né? Quem tiver Mac, quem tiver conexão com o ecossistema, você consegue simplesmente clicar aqui nos 3 pontinhos e exportar. E aí você consegue fazer um airdrop do 3MF desse projeto. Então, basicamente, você clica aqui em exportar e aí você consegue mandar via airdrop se for necessário. Viu só? Depois de 20 minutos modelando, a gente já aprendeu a utilizar o Shaper, fizemos o nosso primeiro projeto e já estamos com ele impresso. Rapidinho, já temos aqui o nosso gancho para nossa placa do YouTube. Se você curtiu esse tutorial, já deixa o seu like, se inscreva no canal e se você quiser mais conteúdos de modelagem com o Shaper, deixa nos comentários o que você gostaria de aprender, o que você gostaria de ver sendo modelado aqui no canal. Lembrando que tem link para você fazer o download e também cupom de desconto na descrição. Espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!